Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de estatística no sentido de probabilidade, tá? Lembrando que os dois conteúdos estão alinhados e, turminha, a gente vai dar continuidade aos estudos de probabilidade, perfeito? E aí, o que eu quero que você me acompanhe? É porque dentro desse conteúdo de probabilidade, nós vamos ver algo chamado união entre eventos. Perfeito? Então, probabilidade da união entre eventos. Turminha, segue lá no Instagram, está aqui embaixo. Procura. Tem dúvida? Manda lá para nós, @professor Ian Ribeiro. Perfeito? Turma, pega seu papel e pega sua caneta, porque lembra que nós construímos juntos a nossa teoria? E a partir disso, a gente avança no conteúdo, perfeito? Turminha, se você está nessa aula é porque provavelmente você já passou pela primeira aula de probabilidade, tá? Ah, eu cliquei aqui e não passei não. Tá errado. Volta, veja o conceito de probabilidade que a gente já trabalhou e depois você vem para cá porque é uma continuação. Perfeito? Turma, lembra que até aqui nós vimos 3 conceitos principais. Lembra que o primeiro conceito é aquilo que a gente chama de experimento aleatório. Lembra que o segundo conceito é aquilo que a gente chama de espaço amostral. Perfeito? Lembra que o espaço amostral é um conjunto com todas as possibilidades de resultado. E lembra que, além do espaço amostral, a gente comentou o conceito de evento. É aquilo que eu desejo visualizar enquanto resultado, tá? E lembra que é um subconjunto do espaço amostral. Tranquilo? Nós definimos a probabilidade como sendo o que eu quero pelo total, o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Lembra dessa definição? Isso aqui, turma, vai continuar existindo. Perfeito? Ponto. É aí que a gente começa a dar seguimento. Veja bem, turma, a gente vai direto para uma situação problema e a partir dessa situação problema, a gente discute aquilo que a questão pede e entende todo o processo. Perfeito? Olha essa aplicação. Para preencher as vagas de trabalho em uma indústria, e essa indústria, turma, ela tem 120 pessoas. Perfeito? Eu vou até colocar esse valor para cá, para você pegar todos. Então, maravilhoso. 120 pessoas que participaram do processo seletivo. A tabela a seguir mostra a distribuição dos candidatos por gênero e por escolaridade. Então, é uma tabela que você tem 2 informações, perfeito? Tanto na horizontal quanto na vertical. Um candidato, ele é escolhido ao acaso. E lembra que essa situação de escolhido ao acaso é algo relacionado a experimento aleatório. Perfeito? Ele pergunta qual é a probabilidade de que? Letra A. Turma, aqui tem que ter muito cuidado, porque ele está te perguntando o seguinte: qual é a probabilidade de que seja mulher ou tenha ensino superior? Percebe que existe ali um conectivo, que é um conectivo ou, e o ou diz respeito a uma disjunção. Ponto.
Turma, dentro do conteúdo de probabilidade, esse ou, ele representa uma operação, tá? Essa operação, ela é chamada de união entre eventos. Ué, Ian, mas união não é uma operação de conjunto? De fato é, tá? Tanto que você representa a operação de união através do conectivo ou. União é uma noção de o primeiro conjunto mais o segundo conjunto, junta tudo e se torna algo maior. Perfeito? Quando a gente estuda, turma, a união entre conjuntos, a gente aprende uma fórmula que permite você calcular essa união. Ela é a seguinte, ó. A unido a B é igual ao conjunto A mais o conjunto B menos a interseção de A e B. E perceba, turma, essa interseção, lembra que é uma operação que representa aquilo que é comum. Tranquilo? A teoria de probabilidade, ela é construída junto com a teoria dos conjuntos. Então, é algo que você consegue juntar e formular mais coisas. Pensa em relação a uma igualdade. Olha só, a união ela tem uma quantidade de elementos, perfeito? O conjunto em si ela tem uma quantidade de elementos. Turma, se você chega dos dois lados da igualdade e divide todo mundo pela quantidade total, isso daqui não é uma definição de probabilidade? Poxa, uma quantidade de elementos pela quantidade total é a probabilidade daquilo sair. Então, a união de A e B dividido por N se torna basicamente a probabilidade da união acontecer. Então, a probabilidade de A ou B é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de um elemento que é comum sair. Essa equação, ela define para nós a união de eventos. Só que aí surge uma dúvida. O aluno ele vai falar assim para mim, Ian, mas como que isso aqui ele é cobrado em prova? Primeira coisa, você percebe lá naquele texto que ele fala a probabilidade de sair uma mulher ou tenha ensino superior? Então, quando você lê aquele conectivo ou, turminha, você já sabe que nós estamos falando da união. Se você já entendeu o conectivo, associou a união, a minha resolução, ela é a equação. Perfeito? Bora fazer uma questão, essa questão de aplicação mesmo, para você enxergar isso muito claramente. E como é uma aplicação, eu vou resolver aqui. Ó, mulher ou tem ensino superior. Probabilidade de sair uma mulher, lembra que eu vou chamar de A. Você pode botar de escrever, não tem problema. Probabilidade que tem ensino superior, B. Mas a partir do momento em que eu uso esse ou, eu entendo que é uma união e, de novo, você vai recorrer a essa equação aqui. Probabilidade de A mais probabilidade de B menos a probabilidade da interseção acontecer.
E lembra que interseção é a associação à saída de um elemento que é comum. Então, vamos lá. Probabilidade de A, mulher. Probabilidade de B, ensino superior. Turma, o cálculo de probabilidade, ele não muda, por isso que você tem que ter uma base da primeira aula. Ele continua sendo o que eu quero dividido pelo total. Perfeito? Olha para a tabela. Qual é a probabilidade de você retirar uma mulher no sorteio? Você tem que observar quantas mulheres você tem. 80. Em uma quantidade total de quanto? De 120. Pronto. Então, esse 80 sobre 120 é a probabilidade de sair uma mulher. Eu vou somar com a probabilidade de quê? Ensino superior. Turma, ensino superior, 75. Então, eu venho aqui, ó, 75 sobre 120, porque é a probabilidade de selecionar uma pessoa com ensino superior. Aí surge uma dúvida, mas, Ian, e esse menos aqui, por que você utilizou? Porque, turma, pensa comigo. Quando eu coloquei o 80 e quando eu coloquei o 75, percebe que esses 53, que são mulheres com ensino superior, elas foram somadas 2 vezes? Então, como eu não vou contar ele novamente, eu venho aqui e retiro. Lembra que eu falei que isso é aquilo que é comum. É uma característica que é comum. E como eu tenho o elemento ali com as duas características e foi contada 2 vezes, 53 sobre 120. Perfeito? Essa é a probabilidade da união de mulher ou tenha ensino superior. Você vai pegar, como aqui, e detalhe, tá? Como aqui você tem o mesmo denominador, a única coisa que eu faço é soma e subtrai. Eu não preciso fazer MMC, porque às vezes fala assim, Ian, ali tem que fazer um MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Não, porque o denominador é o mesmo. Ponto. Letra B. Homem ou, e de novo, ó, união. Só tenha ensino médio ou tenha só ensino médio. E eu vou chamar de B. Lembra que a equação é a mesma? Só que agora o meu evento mudou. O meu evento é homem ou só pessoas com ensino médio. Perfeito. Então, bora aplicar a mesma equação. Qual é a probabilidade de você retirar um homem? Quantos eu tenho? 40. Em um total de 120. Perfeito? Mas, quantas pessoas têm ensino médio? 45. Em um total de 120. Beleza. Só que aí é a mesma sacada, porque quando você faz essa soma aqui, eu quero que você perceba que essa quantidade ela foi somada 2 vezes. Ó, o 18 homens com ensino médio. Ou seja, ele é homem e tem ensino médio. Então, quando eu coloquei esse 40, o 18 está aqui dentro. Quando eu coloquei esse 45, o 18 está ali dentro de novo. Então, eu venho aqui e retiro os elementos que são comuns, que têm as duas características, porque foi somado 2 vezes. Como o denominador é o mesmo, eu conservo e subtraio 85 menos 18 e marcaria a resposta correta. Perfeito? Isso aqui é uma aplicação. Entendido? Na prática, você pode me perguntar assim, e aí uma questão realmente de concurso ou coisa do tipo, cai diferente? Não, tá? Você vai continuar visualizando a disjunção, a perspectiva do ou. Então, ele fala, ó, um desses 11 números será sorteado. A probabilidade desse número sorteado ser múltiplo de 3 ou múltiplo de 5 é igual a quanto? Turma, múltiplo de 3 eu vou chamar de evento A, perfeito? Múltiplo de 5 eu vou chamar de evento B.
Só que tem que ter cuidado, tá? Porque aqui a gente não tem a quantidade dos eventos, então eu preciso calcular. Múltiplo é multiplicação. Então você vai olhar esse conjunto aqui e vai perceber assim, poxa, peraí, dentro desse conjunto, qual é o número que multiplicado por 3 dá igual àquilo ali? Por exemplo, se eu multiplicar 3 por alguma coisa, dá 10? Não. Dá 11? Não. Dá 12? Dá. 3 vezes 4. 13, 14, 15? 15, 3 vezes 5. 16, 17, 18? 3 vezes 6. Então, o meu conjunto A, ele tem quantos elementos? 3 elementos. E eu circulei de vermelho. O meu elemento B, ou seja, o meu evento B, ele é múltiplo de 5. Múltiplo de 5, 10, 15 e 20. Da mesma maneira, eu tenho 3 elementos. Quando ele joga para mim esse ou aqui, ele está querendo que eu calcule a probabilidade da união entre esses eventos. Então, vai ficar, ó, P de A mais P de B menos P de A interseção B. Perfeito? É o mesmo cálculo, tá? Aquilo que você já aprendeu a fazer de probabilidade, você já sabe. Lembra que a probabilidade do evento A é o múltiplo de 3. Quantos eu tenho? 3. Em um total de quanto? 11. Porque o meu espaço amostral é isso aqui, perfeito? Nesse conjunto eu tenho 11 elementos. Mais probabilidade de B, 3 sobre 11. Beleza. Só que você percebe que quando você coloca 3 sobre 11, 3 sobre 11, esse 15 ele está somado 2 vezes. E eu não posso, porque eu preciso retirar a probabilidade daquele elemento que é comum aos conjuntos, porque ele foi somado 2 vezes. Igual. Somo, denominador é o mesmo. Então, eu venho aqui, turminha, ó, e coloco 11. E a parte de cima, soma e subtrai do jeito que vier. 3 mais 3, 6. 6 menos 1, 5. Resposta correta, letra A. 5 sobre 11. Perfeito? Tranquilo? Detalhe, tá? Só para a gente finalizar, talvez você possa me perguntar assim, ô Ian, e se não existir elemento em comum? Ou seja, se você fizesse um conjunto, seria um separado do outro, perfeito? Então, aqui seria um A e aqui seria um B. Não havendo interseção, você concorda que isso daqui não existiria? E tá tudo bem não existir. Eu posso ter conjunto disjunto. Então, a probabilidade da união é probabilidade de A mais probabilidade de B. Na condição de que a interseção seja igual a zero. E lembra que se aparecer algum textinho falando isso daqui, é porque os conjuntos eles são chamados de conjuntos disjuntos. Perfeito? Isso é a união entre eventos, é a união de probabilidade. A sacada é o conectivo e depois a aplicação da minha equação. Turma, espero que você tenha entendido de verdade, tá? Faça passo a passo, revisa os conceitos, porque você percebeu que conceito de experimento aleatório, conceito de espaço amostral, conceito de evento, tudo se faz presente. A definição de o cálculo de probabilidade continua sendo a mesma. A sacada é a aplicação da fórmula. Perfeito? Turminha, qualquer dúvida que você tiver, manda lá no Instagram. Está aqui
professor Ian Ribeiro. Perfeito? Manda sua dúvida, marca a gente, curte, comenta, compartilha. Espero que tenha entendido. Fiquem com Deus e fui!